Muito bem. Então, peço que vocês autorizem, então, aí, né, para que fique ó, liberou aqui para mim. Muito bem. Então tá, boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma Estação Psi, né, nosso projeto, do Comitê de Psicologia Transpessoal da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. É um projeto, então, que busca integrar esses temas de ciência, arte, espiritualidade, né, então trazendo assuntos variados que possam ser úteis, e que possam beneficiar a comunidade em geral, né, não só acadêmica. Então, meu nome é Milena, eu sou a coordenadora do comitê, e fico muito feliz, então, com a presença de todos, todas aqui. Vou pedir então, assim, que quem quiser, quem tiver perguntas, que possa se expressar através do chat, ali para nós. E depois a gente vai ter um momento também de bate-papo, assim, de conversa, de mais perguntas, talvez mais para o final, né, Daniel? A gente vai conversando, e se alguém tiver alguma pergunta, assim, que acha importante, coloque no chat que de repente eu vou te sinalizando, então, ao longo para se for afim, assim, com o que tu estiver falando, daí que a gente vai deixando fluir, tá? Muito bem, então, já de antemão, agradecendo a presença do Daniel pela participação hoje aqui. E vou te apresentar então, Daniel, e tu fica à vontade se quiser falar um pouquinho da tua caminhada, tá? O Daniel Rezinovski é pesquisador, psicólogo clínico, escritor e artista plástico, mestrando em ciência da religião pela PUC de São Paulo. Ele já teve seu trabalho divulgado na RPC-TV, Rádio CBN, Paraná TV, Revista OTV, Revista Ser Espírita e Jornal O Globo. É autor do livro Encontro com o Absoluto. Então, já temos aí algumas informações, mas fica à vontade se quiser falar um pouquinho da tua caminhada também. E então, vamos ouvir hoje, de qualquer forma, o tema que ele vai falar, né, para nós é o que é a consciência, a visão dos místicos. Muito bem, seja bem-vindo. Vamos lá. Bom, obrigado, Milena, obrigado ao comitê, bom, e à sociedade pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E, bom, a todo mundo que está aqui, espero que seja uma conversa e uma palestra interessante, que a gente possa trocar ideias e também explorar alguns temas que me fascinam muito e poder ter novas perspectivas, especialmente nesse momento de pandemia, que é um momento que eu acho que clama por perspectivas. Então, estou muito feliz de estar aqui. Então, vou só agregar um pouco ao que a Milena comentou. O meu tema principal de pesquisa, e não só de pesquisa, mas também de trabalho, é, desde que eu me conheço por gente, talvez os meus 18 anos, o misticismo, ou a experiência da iluminação espiritual, o despertar espiritual. O livro que eu escrevi em 2018 é basicamente um texto filosófico literário que desenvolve, né, um processo de misticismo, de experiências místicas. Eu vou falar um pouco sobre experiências místicas também. E o meu trabalho clínico, ele se orienta muito por uma visão transpessoal, mas o que eu diria uma visão, talvez, de transcendência da experiência comum, que, como eu vou falar um pouquinho, eu tenho percebido que é um dos fatores de cura mais importantes, o que o Jung chamava do luminoso. É uma coisa que tende a ser deixada de lado e que, especialmente em momentos de crise coletiva, faz uma diferença imensa, pelo menos o que eu tive, o que eu percebo nos processos terapêuticos da maior parte das pessoas. Então, eu tinha mencionado o tema da consciência, né, a visão dos místicos. Aí, quando eu fui pensando, assim, gosto sempre de alinhar a partir do que eu estou sentindo e pensando nos últimos dias, né? E vou só dar uma realinhada. O que eu queria chamar hoje é talvez eu chamaria da lama ao lótus. Esse eu acho que é um tema que tem me prendido bastante, que eu acho que que a gente poderia conversar para chegar na visão do misticismo de uma maneira que parta da experiência que a gente está vivendo, especialmente a vivência da pandemia e de tudo que a gente está vivendo, né? Então, essa deve ser uma expressão que muitas de vocês devem conhecer, é uma expressão budista, porque o lótus é uma flor muito bonita, que se abre pétala a pétala e que ela emerge do lótus, quer dizer, da lama, de águas lamacentas, né?
Então, ela é utilizada como um símbolo, particularmente no budismo, do processo de despertar espiritual, da iluminação. Que a iluminação ela emerge de uma experiência da lama, ou de águas lamacentas. E a lama, ela é um símbolo para muitas coisas, né? Então, eu pensei aqui, eu fiz algumas associações que eu acho que poderiam suscitar algumas imagens, para a gente poder entender, especialmente, eu acho que a situação que a gente vive. Então, na lama está doença, morte, crise, ruína, declínio, pessimismo, cinismo, desespero, desesperança, falta de perspectiva, pulsão de morte, angústia, perda de viver, crise existencial e muitas mais coisas. Então a lama ela toca em muitos dos demônios ou das sombras que a gente está enfrentando nessa experiência que a gente foi de alguma maneira lançados. O que eu me pergunto desde que isso começou, e faz algum tempo, é qual é a contrapartida da lama? Ou seja, o que que a gente pode extrair de uma experiência de lama? Como é que a gente pode tirar, digamos, algo disso e o que que realmente nasce disso? E o que exatamente o misticismo tem a dizer sobre isso, né? Então, no lado da lama, eu colocaria todas essas coisas que eu mencionei para vocês. O lado do lótus, eu colocaria uma expressão que eu gosto muito que chama o misticismo da experiência ordinária, que é uma expressão de um professor norte-americano. Ele tem um livro, David Cars, Mysticism of Ordinary Experience, ou Misticismo da Experiência Pura. O que eu quero dizer com isso? O misticismo da experiência pura fala da nossa capacidade de se afetar profundamente com as coisas e de extrair sentidos extremamente significativos das experiências. É o que o Maslow chamava de experiências de pico. Então, nas experiências de pico, a gente está muito mais próximo, digamos, de uma visão não obstruída das coisas. A gente vê as coisas como um artista vê. Ou seja, na maior parte do tempo a gente está... Você bebe água, por exemplo, como se a água fosse uma coisa extremamente banal. E você bebe todos os dias. Mas aí talvez, se você é diagnosticado com câncer, por exemplo, e você percebe que você tem poucas semanas para viver, de repente todas as coisas começam a se tornar mais especiais. Um copo d'água, a brisa do vento, por exemplo, a presença de pessoas que você ama, caminhar na rua, por exemplo. Nada efetivamente mudou, nada em termos de circunstâncias, a não ser a tua consciência, a não ser a consciência do indivíduo, a não ser algo que foi tirado, que de alguma maneira eu poderia chamar de um certo estupor. Então, existe uma certa estrutura, que eu diria que é a estrutura da consciência cotidiana, ou a estrutura da consciência convencional da nossa época, que ela tende a ser o maior obstáculo para que essa experiência do misticismo, da experiência pura ou da experiência ordinária possa emergir. Isso está muito ligado com a experiência da lama ou a experiência da crise que a gente está vivendo, né? Então eu percebo, por exemplo, na grande parte dos pacientes, das pessoas que eu atendo, que existe um certo padrão em termos, e talvez vocês também nas suas clínicas vocês percebam padrões parecidos, né? Em termos da problemática da consciência. Isso eu posso falar dos pacientes, mas a gente pode falar de nós mesmos também. Então, a maior parte das pessoas vem num certo estado de consciência que é mais ou menos assim, extremamente presos aos seus problemas pessoais, extremamente presos aos seus dramas pessoais, o tempo passando muito rápido, a percepção muito condicionada. Então, poucos espaços para percepções lúcidas ou vívidas das coisas, poucos espaços para se afetar com as coisas. É como se a vida basicamente engolisse as pessoas. E a rotina e a repetição das coisas, as pessoas relatam que elas sentem pouco. Grande parte das pessoas, pelo menos que eu atendo, relatam ou expressam uma falta de capacidade de sentir, de se afetar com as coisas, uma percepção muito obnubilada, assim, uma percepção realmente embotada em relação a poder olhar diretamente para alguma coisa sem a interferência dos pensamentos, por exemplo. Grande dificuldade de estar presente, de poder, numa conversa, estar completamente vazio, disposto a ouvir completamente alguém. Dificuldade de se ouvir, por exemplo, dificuldade de ouvir os seus próprios sentimentos, ou reconhecer o seu próprio corpo, por exemplo. Então, são várias facetas do que eu chamaria, assim, vamos dizer, o estado
o estado de inconsciência contemporânea. Eu sinto há muitos anos que se tem alguma raiz de uma experiência coletiva de crise, seja de crise política, econômica, ambiental, social, de todas as crises macros que a gente vive, a raiz tem que estar na experiência individual de pessoa a pessoa, tem que estar em níveis muito elementares, tem que estar no nível da atenção, tem que estar no nível da capacidade de se afetar com as coisas, tem que estar no nível de uma cognição muito simples que não está acontecendo dos fenômenos da vida, do próprio corpo, dos sentidos. Ou seja, essa perda ela tem que ser identificável na experiência cotidiana e em elementos muito básicos da fenomenologia das pessoas. Eu acho que uma das perdas maiores, além dessas que eu mencionei, é a incapacidade de sentir a experiência do milagre da vida. É claro que isso é uma expressão um pouco carregada, mas o que eu quero dizer com isso é a incapacidade de sentir perplexidade, espanto em relação às coisas. Eu colocaria que isso é a raiz de todas as experiências de pico, esses dois estados, espanto e perplexidade. Ou seja, quando a gente está sentindo espanto pelo próprio fato de existir, quando a gente está sentindo perplexidade pelas coisas, como as coisas funcionam, a natureza do mundo, quando a gente consegue se fazer as perguntas fundamentais finais, sem perceber, a gente está entrando na atitude mística, fundamentalmente. Então, no momento que a gente sente perplexidade com qualquer coisa, a gente se aproxima da visão que os místicos de todas as épocas relatam. O Wittgenstein, né, o famoso filósofo no começo do século XX, ele tinha uma expressão, isso é do Tractatus. Ele dizia que o místico não é como as coisas são, mas o místico é que elas são. Ou seja, o elemento místico da percepção, da cognição, da experiência de existir, não é explicar as coisas, não é entender as coisas em termos de conceitos, não é nem mesmo não é entender os mecanismos das coisas, mas é ter uma percepção muito mais aguda da experiência de existir. Os bebês têm isso, sem saberem. Os bebês estão maravilhados com as coisas, sem, digamos, a autorreflexão, que depois tira a gente disso. Os animais inconscientemente estão muito imersos nisso. Walt Whitman, né, o poeta americano, ele dizia, né, os animais eles são tão autocontidos, eles são tão plácidos, eles estão tão presentes neles mesmos. Né? Essa qualidade de presença, de ser capaz de se espantar com o próprio fato da existência, eu colocaria como a raiz de todas as experiências místicas. Todas. Você vê, por exemplo, no misticismo oriental, seja do Zen, seja do Advaita Vedanta, dos grandes caminhos, a direção é sempre de um esvaziamento dos pensamentos, uma diminuição dos movimentos da consciência, ou seja, um aquietamento muito profundo, e a partir desse aquietamento, você resgata algo que estava lá, que é inerente ou intrínseco à consciência, e a partir disso que é resgatado é possível sentir as coisas de novo, é possível perceber as coisas de novo. Então, quando eu vejo as pessoas, né, relatando as suas vidas, né, e as suas neuroses, os seus problemas e os seus sofrimentos, ao longo do tempo, claro, a gente vai trabalhando vários domínios, nível do trabalho, nível dos relacionamentos, questões financeiras, familiares, esses problemas eles vão emergindo. Vamos dizer assim, os níveis psicanalíticos, que a gente pode dizer, né, o nível das experiências familiares, das experiências edípicas, tem muitos níveis de mergulho do inconsciente que a gente vai trabalhando em termos clínicos. Mas eu fui percebendo ao longo do tempo que algo muito importante falta nessa abordagem, nesse olhar, que é a capacidade de que a pessoa possa sair do seu prisma pessoal, individual, e possa ganhar um olhar cósmico em relação às coisas. O que é ganhar um olhar cósmico? Bom, o primeiro passo de ganhar um olhar cósmico, ou que as pessoas possam ter isso, é resgatar a capacidade de se espantar com a própria experiência, com a própria existência. Tem várias maneiras de que isso pode acontecer. Seja, digamos, de uma prática meditativa, uma prática de mindfulness, que é habitual, né? É algo que pode ser recomendado. Seja de uma experiência psicodélica, seja de uma experiência sexual transcendente, por exemplo. Tem um livro excelente da Jane Wade, que é uma psicóloga transpessoal norte-americana, que se chama Sexo Transcendente. Ela foi uma das únicas a fazer pesquisa sobre isso.
Então, basicamente, é um livro onde ela cataloga pessoas que tiveram experiências místicas enquanto elas estavam tendo sexo. E ela, basicamente, na pesquisa de doutorado dela, ela percebeu que, a partir da experiência sexual, é possível ter praticamente toda a classe de experiência espiritual que já foi registrada. Experiência de sair fora do corpo? Sim. Experiência de ter visões? Sim. Experiência de que o tempo se torna mais lento? Sim. Muitas coisas. Então, o sexo como um portal. Então, estou falando, bom, a experiência meditativa, a experiência psicodélica, a experiência sexual. Além disso, eu acho que a experiência para chegar, digamos, para abrir a nossa consciência, para a gente ter uma percepção que a gente pode chamar de cósmica, eu acho que existe um tipo de olhar que nos faz falta. Quando a gente está muito envolvido, quando os pacientes estão muito envolvidos nos seus problemas pessoais, e eu acho que a psicoterapia, sem perceber, enfatiza isso, porque, digamos, as pessoas vão se envolvendo cada vez mais nos seus problemas pessoais, a gente perde a perspectiva de poder ver como é a vida sem os nossos comentários. Digamos, ver a vida sem narrativa, ver a vida sem as nossas opiniões, ver a vida sem, digamos, os nossos sentimentos habituais que, de alguma maneira, ocupam a nossa atenção na maior parte do tempo. Esse é um ponto interessante, porque no processo interior, como eu desenvolvo com as pessoas na prática clínica, à medida que você vai observando e sendo capaz de tomar certa distância dos teus afetos, dos teus pensamentos, das tuas sensações, perceber os teus comentários interiores, perceber a tua narrativa, perceber o teu diálogo interior, perceber as fantasias espontâneas, perceber as reatividades. Tem muitas camadas. A gente vai meio que percebendo essas camadas. À medida que a gente vai percebendo essas camadas, a gente vai percebendo os condicionamentos. Como a consciência está condicionada para uma direção, condicionada para outra, como você perde consciência à medida que você fica passivo e você meio que vai caminhando pelo teu dia. E à medida que isso vai acontecendo, essa consciência ela vai se tornando mais intensa. Ela vai se destacando, ela vai ganhando a capacidade de olhar para si mesma. À medida que ela vai ganhando a capacidade de olhar para si mesma, ela atinge, ou digamos, ela ganha essa capacidade de se espantar. E quando isso acontece, aí eu sinto que se abre a possibilidade das experiências de pico, ou das experiências místicas, ou da experiência de reconhecer o ser e reconhecer a experiência das coisas. Eu não sei se essa é uma experiência que acho que todo mundo já teve de alguma maneira, mas eu não sei se quando falo dessas coisas se existe qual é a experiência pessoal de vocês. Além desse processo, né, desse processo de interiorização, eu sinto que talvez o canal mais importante, né, para esse tipo de olhar desobstruído, seja a experiência do amor. E aí, a fenomenologia do amor ela é muito interessante e profunda, e ela é pouco explorada, na minha opinião. Na experiência do amor, a gente está olhando uma pessoa, ou a gente está se envolvendo com uma pessoa, e por um breve momento, por um certo período, existe um reconhecimento, se a gente estiver prestando muita atenção, de que a outra pessoa ela te espelha e que existe uma não diferenciação entre você e a outra pessoa e que a outra pessoa que está te vendo talvez seja uma consciência idêntica à consciência que você está vendo. Essa experiência de não dualidade no encontro de duas pessoas é um dos caminhos pelos quais, na minha experiência, esse tipo de consciência que a gente poderia chamar de mística, ou essa consciência não diferenciada, ela tende a emergir. Agora, por que que essas experiências, por que que essa abertura, ela é tão incomum para a gente? Eu acho que esse é o problema. Nós nos tornamos insensíveis, muito insensíveis. A gente não sente mais nada. A gente está basicamente habitando um mundo de indiferença mental. Essa é a nossa prisão.
não só pessoalmente, mas coletivamente. A gente criou um mundo que existe a parte da experiência da natureza, por exemplo. O que a gente criou, de modo geral, eu diria que é uma caverna de Platão contemporânea. Então, se você se lembra do mito da caverna de Platão, tem os prisioneiros, e os prisioneiros eles estão olhando para uma parede, e nessa parede tem imagens que são projetadas, porque atrás dos prisioneiros tem os bonecos que vão sendo movidos, e tem uma chama, um fogo, né, que ilumina esses bonecos e eles veem as sombras na parede. E aí, bom, os prisioneiros eles estão presos ali. Bom, eles acreditam que eles estão presos porque eles até podem se soltar, mas à medida que eles estão completamente fixos nas sombras que eles veem na parede, eles não olham para trás e eles não percebem que tem uma saída da caverna. Bom, na experiência, no mito, né, do livro da República, de Platão, quando o prisioneiro ele se vira da parede da caverna e ele começa, ele percebe que tem outra, que ele está numa caverna, que ele começa a olhar para o outro lado e se dirigir para fora, que ele começa a encontrar uma luz em direção a uma luz externa, essa é a metáfora, digamos, de como a consciência pode se virar e perceber algo muito profundo sobre ela mesma. Agora, olha para a nossa experiência, da maior parte das pessoas. A maior parte do tempo a gente está fixo nos smartphones, e muito mais depois do começo da pandemia. A gente está olhando para telas o tempo todo. Quanto tempo realmente a gente está dedicando a olhar para a própria consciência, a perceber os nossos próprios processos interiores? Muito pouco tempo. A experiência da maior parte das pessoas, vamos dizer assim, pessoas que vivem em cidades, que estão conectadas, né, que não estão vivendo no interior, em lugares menores, de um modo mais antigo, a experiência da maior parte das pessoas já está completamente fixa. Atenção completamente fixa nos computadores e nos smartphones. Quando eu estava refletindo sobre isso, eu falei isso é como se fosse uma caverna de Platão contemporânea, porque a gente não percebe, a gente começa a não perceber como a nossa própria percepção determina as experiências que a gente tem. Porque uma das ideias dos místicos de todas as épocas é de que o universo é consciência, ou de que o universo inteiro é uma mente. De que o universo fundamentalmente não é físico, ele não é feito de matéria. Ele é basicamente mental, ou ele é consciência. Se o universo é consciência, então é claro que mudanças de consciência alteram a própria substância das coisas, a própria substância do que a gente vive. Então, por essa via, se a gente consegue alterar nossa percepção, ou se a gente consegue perceber como a nossa percepção está condicionada, ou seja, como hábitos de percepção, hábitos cognitivos moldam e definem a nossa consciência e como, a partir disso, a nossa consciência perde liberdade ontológica, ela perde a liberdade de se perceber, ela perde a liberdade até de criar, fundamentalmente de criar. Acho que isso teria uma diferença muito grande. Às vezes, eu penso que a transpessoal, se tem uma contribuição que ela pode dar, é de colocar questionamentos muito centrais em relação à natureza da consciência de volta na experiência clínica, de volta na experiência que a gente tem uns dos outros. O problema que eu sinto é que a gente assume muita coisa quando a gente está, digamos, tendo uma experiência clínica. Nossos pressupostos filosóficos, eles são muito grandes, a gente já chega com muita bagagem. A coisa já está muito pré-definida. A experiência que a gente tem da vida já está muito pré-definida. Então, quando você senta com alguém e você vai conversar, é como se as respostas já estivessem quase todas prontas. Mesmo que a pessoa indague um pouco sobre a sua vida, é dentro de um paradigma em que está tudo pronto. As respostas, inclusive as respostas sociais. Dentro dessa estrutura, é muito difícil fazer qualquer mudança. Muito difícil. Por isso que, quando alguém vai lá e toma ayahuasca, os efeitos são tão dramáticos. Porque, temporariamente, o sujeito tomou ayahuasca, ele já não sabe que, pelo menos por algumas horas, ele não sabe quem ele é, onde é que ele está, quais eram os problemas dele, o que estava acontecendo. Temporariamente, claro, é uma coisa um pouco... Ele tem algumas visões, mas temporariamente cessou essa programação habitual, ela cessou. Então você consegue acessar coisas, você consegue acessar os seus conteúdos conscientes,
você consegue perceber que você percebe. Você consegue perceber que você é uma consciência, que a consciência, digamos, ela tem funções ativas em relação à experiência das coisas. Você percebe coisas. Uma experiência meditativa idêntica. Não uma experiência meditativa em termos de produzir um simples relaxamento ou diminuir estresse. Não é essa experiência meditativa, mas a experiência meditativa que parte do princípio que se você mergulhar dentro de você mesmo, você pode entender a natureza do próprio universo. Essa é uma meditação muito diferente de uma meditação que simplesmente supõe que nós somos organismos físicos, que temos cérebros e que a consciência é produzida pelo cérebro, ou ela é idêntica do cérebro, e que a gente está simplesmente modificando processos mentais, alterando a nossa atividade cerebral, ainda que essa atividade cerebral ela mude. Essa é uma experiência meditativa muito diferente. E é esse tipo de orientação ou de atitude meditativa que é a meditação original no budismo, por exemplo. Todos os caminhos contemplativos, todos os caminhos espirituais, né? Então, existem algumas vias, mencionei algumas, que permitem que a gente, em níveis pessoais, em níveis clínicos, possa abrir o escopo do que uma pessoa pode vivenciar, do que a gente pode vivenciar. Enquanto a gente está dentro desses esquemas muito restritos, é muito difícil ter essas percepções. É muito difícil sentir outras coisas. É como se... Eu gosto muito de uma frase do Einstein, que é impossível resolver um problema no mesmo nível de consciência que ele foi produzido. Impossível. Ou seja, a única coisa que consegue efetivamente resolver um problema é uma transcendência de estado. É um novo estado, ou uma nova perspectiva, ou um novo ângulo sobre as coisas, que consegue ver uma série de problemas, ou um estado problemático de consciência, como transcendido. Isso se tem uma coisa que é a promessa mística, ou a promessa da consciência cósmica, ou a promessa de todos os caminhos que falam sobre despertar espiritual, iluminação espiritual, bom, não vou julgar, determinar se isso é verdadeiro ou não, não se trata de crença, mas se trata de uma experiência, de uma vivência. Todos os caminhos apontam para isso, que existe uma classe de problemas existenciais que são endêmicos à experiência humana, e essa classe de problemas só pode ser superada a partir de uma mudança significativa de estado, a partir de um salto, a partir de uma transcendência. Isso talvez seja o princípio fundamental do que William James dizia que era o erro básico da experiência humana, a solução do erro básico da experiência humana. Então, ele colocava nas variedades da experiência religiosa que todos os caminhos religiosos, toda busca religiosa, toda busca espiritual, ela parte de um erro. Ela parte do sentimento de que tem algo errado com a vida. Na Matrix, por exemplo, é como Neo desperta. Acho que todo mundo assistiu Matrix. Eu já conheci algumas pessoas mais jovens que não assistiram Matrix, eu comecei a me sentir realmente muito velho. E aí você começa a perceber que você já tem mais anos. Mas se todo mundo assistiu Matrix, o que o Morpheus diz para o Neo, da maneira que o Morpheus chama o Neo, ele evoca, ele diz, olha, Neo, você sempre soube que tinha algo errado com todo mundo. O que é isso que está errado com todo mundo? E o James identifica exatamente isso como o princípio de toda a experiência de busca espiritual, de busca de consciência, de transformação de consciência, o sentimento de que tem algo errado. Eu acho que isso é uma coisa curiosa, porque às vezes eu percebo que mesmo a gente tendo uma situação de pandemia, o mundo um caos total, assim, em todas as esferas você vê crises, crise ambiental, crise política, crise social, crise. Mesmo a situação sendo evidentemente errada e problemática, eu ainda percebo as pessoas, e eu ainda percebo até dentro de mim, a tendência de manter padrões antigos que já não fazem sentido. Ou seja, aí eu acho que a gente conecta com o que eu estava falando no começo, que era a conexão entre o lótus e a lama. Que enquanto a gente está extremamente fixo na lama, que talvez seja uma fixação neurótica no sofrimento, enquanto a gente está neuroticamente fixo em certos padrões, hábitos de consciência, hábitos mentais,
é impossível permitir que o lótus desabroche. É impossível. E eu vejo que em mim mesmo e nas outras pessoas, essas tendências, elas são o maior obstáculo para que outras possibilidades de consciência possam emergir. Ou seja, a gente pode redefinir o problema não colocando da maneira que a gente normalmente coloca de eu ainda não alcancei a autorrealização que eu buscava. Eu ainda não me tornei a pessoa perfeita que eu queria ser. A minha vida ela ainda não entrou nos trilhos em todas as esferas. Ou essa pessoa, eu ainda não alcancei. Em vez de colocar nesses termos, dá para colocar de outra maneira, que é quais são os mecanismos mentais, ou quais são os mecanismos de consciência, os hábitos que fazem que a minha consciência, ou que a consciência do meu paciente, ainda permaneçam, impeçam que outros olhares, ou outras formas de percepção, outras formas de cognição possam emergir naturalmente. Ou seja, uma via negativa. Em vez de pensar o que pode ser agregado, a gente pode pensar o que pode ser tirado. Isso é uma ideia muito interessante, porque é uma ideia fundamental do misticismo, seja do taoísmo, né, como Lao Tse coloca no Tao Te Ching, para o homem do Tao, você perde uma coisa todos os dias. Todo dia você perde alguma coisa. É um caminho de desaprendizagem. No misticismo cristão, se fala da via negativa, ou a teologia apofática, que é uma via não de dizer o que a realidade é, o que Deus é, mas tirar as coisas, tirar ideias, tirar imagens, tirar os sentidos, tirar preconceitos, tirar crenças. Vai tirando as coisas. Vai tirando as coisas e vê o que realmente fica no final. O caminho budista é praticamente isso, um caminho de esvaziamento. Todos os caminhos místicos que eu conheço apontam muito para essa direção, que o caminho da autotranscendência está por um autoesvaziamento, mas não um autoesvaziamento que é uma autoaniquilação, mas um autoesvaziamento que remove esses padrões mentais e emocionais que constituem o que tradicionalmente a gente denomina o ego. Agora, o ego, a transcendência do ego como termo normal, eu acho que é um pouco problemática, porque o ego tem funções importantes, funções psicológicas importantes. Então, muitas vezes, seja na linha transpessoal ou muitos caminhos espirituais, se fala dessa jornada da lama para o lótus como uma aniquilação, uma negação, uma destruição do ego. Isso me parece um erro, porque o problema maior não é que existe uma função de um princípio da realidade ou uma função que consegue perceber que os teus pensamentos não são os fenômenos externos, que não é um problema de uma função que inibe as emoções ou que autorregula as emoções. O ego, como uma estrutura cognitiva, ele não é um problema. Mas me parece, isso Roberto Assagioli escreveu Stanislav Grof, todos os grandes teóricos transpessoais escreveram que é a fixação que a consciência termina desenvolvendo com uma faixa de mentalidade muito estreita que termina gerando todos os problemas. E aí a incapacidade de acessar outras possibilidades de consciência. Porque aí a gente está partindo de um princípio ou de uma ideia de consciência que é muito diferente. Ou seja, a visão transpessoal de consciência ela é muito diferente. É uma visão de consciência que até integra o inconsciente. Por isso que o Sagioli usava o termo superconsciente. Então, quando se fala, por exemplo, no Advaita Vedanta, no misticismo do Vedanta, que Brahman é tudo, ou que a consciência universal, que é o termo que eles usam para Brahman é tudo, o que eles estão querendo dizer é que a própria consciência do sujeito que está percebendo, a própria consciência da pessoa que está vivendo, que está sentindo, que está olhando para o mundo, que está tendo pensamentos, que está tendo cognições, essa própria consciência, ela é idêntica ao princípio absoluto. Ou seja, que fundamentalmente a consciência de qualquer ser, inclusive a nossa, obviamente, ela não é o que a gente supõe que ela seja. Isso é com certeza um dos maiores ensinamentos que aparecem em todas as tradições. Isso se vincula com aquela ideia de perplexidade com a própria existência. Nas experiências místicas, que a gente encontra dos relatos, inclusive da minha experiência, da experiência com as pessoas com quem eu trabalhei, é que quando a pessoa se esquece, temporariamente ela se esquece,
ela não entra no estado inconsciente. Acontece com o contrário. É como se o pano de fundo, que é essa consciência que sustenta todos os processos mentais, mas que não é percebida pela maior parte das pessoas na maior parte do tempo, essa consciência que sustenta os processos mentais, ela se destaca, ela se vê, ela ganha insight sobre ela mesma, ela ganha perspectiva sobre ela mesma. E nessa posição, ela vê o universo de uma maneira completamente diferente, inclusive com a compreensão de que o universo inteiro está dentro dela mesma, o que é uma visão muito diferente. Qual é a visão convencional? A visão convencional é, bom, eu habito esse corpo, eu sou esse corpo, ou eu sou esse cérebro, eu sou alguma coisa que eu não entendo muito bem, que esse cérebro, que esse corpo produz. Eu existo num universo físico que é, de alguma maneira, autônomo, independente de mim mesmo. Quando eu morrer, eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas talvez o universo persista, talvez não. Na visão do misticismo, pelo menos na concepção da filosofia perene do misticismo, que é a visão que considera que todos os caminhos místicos do mundo eles compartilham de uma mesma visão. Nessa visão, a consciência ela é fundamental. Ou seja, o universo inteiro ele é uma consciência e a mente individual, ou seja, cada um de nós é exatamente essa consciência. Isso a gente vê desde os Upanishads, que são alguns escritos místicos mais antigos, de uns 3.000 anos atrás, pelo menos alguns Upanishads mais antigos. A gente vê nos escritos da tradição cristã do mestre Eckhart, alguns dos místicos medievais, a gente vê no Chan, no Zen, a gente vê no Zen, a gente vê em muitas das tradições místicas, e mais importante, a gente vê na experiência das pessoas contemporâneas, que não necessariamente são religiosas ou espirituais ou são místicas. Muitos ateus, por exemplo, pessoas que não têm nenhum tipo de crença e que são meio que lançadas para experiências desse tipo de uma maneira súbita e que até, em alguns casos, pode ser desesperadora. Tem um caso que eu gosto muito, estou até pensando em escrever um artigo com o Everton sobre isso, que é o caso da Suzanne Segal. A Suzanne Segal foi uma norte-americana, ela já faleceu, ela escreveu um livro chamado Colisão com o Infinito. E nesse livro ela relata a experiência de iluminação dela, do despertar espiritual dela. Ela era uma praticante de meditação transcendental por alguns anos. Ela tinha mantras, né? Ela estava mantras. E aí, aos 28 anos, 28, 29 anos, eu não me lembro exatamente, ela estava grávida, em Paris, num ponto de ônibus em Paris. E aí, de repente, paf, ela ficou sem eu. Ela olhou para as coisas e ela não se encontrava mais. E aí ela foi para casa, e ela tinha um marido na época, e ela estava em choque, ela sentiu terror, e ela estava sem eu. E ela falou, bom, eu vou dormir, no dia seguinte vai voltar. Aí ela acorda no dia seguinte, e ela ainda está sem o sentimento de eu, ela não consegue se encontrar psicologicamente. Ela está, o que a gente poderia dizer, completamente despersonalizada, vamos dizer assim. E aí ela entra num estado de terror, o estado não passa. Ela ela busca terapeutas de todos os tipos. Os terapeutas não conseguem ajudar ela, cada um dá um diagnóstico diferente. E ela passa 11 anos. 11 anos num estado de terror, que ela descreveu como estado de pânico, sem um sentimento de eu. 11 anos. Depois desses 11 anos, ela encontra um norte-americano, um californiano, um mestre, que se chama Stephan Baudian, que está vivo, escreveu alguns livros. E ela relata, bom, que ela estava vivendo, né? Que ela não tinha um eu e que ela sentia terror e tal. E aí o Stephan disse, isso é ótimo, é isso que nós buscamos, não sei. Você basicamente realizou aquilo que nós estamos buscando. E validou a experiência dela. E à medida que ele validou, e outras pessoas que ela conheceu validaram a experiência dela, o terror foi amainando, foi cessando, e ela foi, digamos, acessando um estado que ela denominava de vastidão. Então, o estado da vastidão era o estado em que essa consciência estava desobstruída, desimpedida, sem obstáculos mentais, sem as formações mentais habituais e, fundamentalmente, sem o que o Ramana Maharshi chamava do pensamento fundamental, que é o pensamento do eu, o sentimento de estado de eu. E ela ficou num estado assim até o final da vida. Aí, no final da vida, ela desenvolve um tumor, ela começa a se relembrar de alguns traumas sexuais da infância e logo após ela morre.
Ela tem um término bastante curioso. Mas eu conto o caso dela, porque é um caso pouco conhecido, né? Para vocês que têm interesse, pode ser um livro interessante. Tem algumas entrevistas incríveis com ela. Mas para tocar que o processo do misticismo, o processo do despertar ou da iluminação, se a gente pensar que seja essa abertura ou esse acesso de novas possibilidades de consciência, ele não está acontecendo mais dentro dos confins de grupos religiosos, nem mesmo de tradições contemplativas e tradições espirituais. Eu percebo, e outras pessoas já escreveram sobre isso, já falaram sobre isso, Eckhart Tolle, por exemplo, de que existe um movimento de pessoas que espontaneamente têm acessado percepções assim, a partir de experiências de crise, ou então a partir de alguma dessas experiências transcendentes que eu comentei, de algumas dessas vias, como as práticas meditativas, experiências psicodélicas, o sexo. Estão acessando essas experiências, mas estão acessando sem contexto, sem narrativa, muitas vezes sem estrutura teórica, sem suporte, sem grupos ou pessoas para dialogar, e que são as pessoas que, de algum modo, o caminho transpessoal poderia acolher, ou teria que acolher, porque são, digamos, é a via da psicologia que teria que acolher esse tipo de pessoa. Na minha pesquisa, eu gostaria, digamos, de categorizar mais isso, de saber quem são essas pessoas, onde é que elas estão. Alguns trabalhos já foram feitos, mas não muitos. Qual é a prevalência de experiências desse tipo? Qual a prevalência do misticismo ordinário, de pessoas não crentes, de pessoas que não têm uma tradição específica, que elas estão simplesmente vivendo, elas começam a acessar esse tipo de coisa. Ou seja, como isso talvez permitiria que a gente pudesse fazer uma ponte com as tradições místicas do passado para a gente repensar o desenvolvimento normal da nossa consciência na atualidade. Ou seja, existem muitos mapas que foram muito bem feitos, especialmente as correlações do Ken Wilber, tem o modelo transpessoal do Michael Washburn, tem vários mapas interessantes que falam sobre o processo de desenvolvimento transpessoal, ou seja, níveis além do ego, né, o famoso livro do Roger Walls. Então, de alguma maneira, se a gente conseguir entender como muitas pessoas que nos contatam, ou como muitas pessoas na experiência ordinária, elas secretamente têm experiências desse tipo, isso pode ser um fio condutor para a gente poder, o que eu chamaria, puxar as pessoas por cima. Ou seja, é muito mais fácil, e essa é uma observação, se eu não me engano, o Jung fez uma vez, o Assagioli fez uma vez, que quando uma pessoa tem um acesso a essa consciência de testemunha, esse observador mais amplo, ela consegue observar todos os processos anteriores, ou ela consegue ter acessos espontâneos de um outro tipo de consciência. Quando a pessoa tem esse elemento, é muito mais fácil realizar o processo psicoterapêutico. É muito mais fácil acessar os outros subsistemas, os outros componentes da psique, porque existe, digamos, um ponto neutro para olhar para os traumas, existe um ponto neutro para olhar para as neuroses, existe um ponto neutro para olhar para as fixações, existe um ponto neutro para olhar para as atividades, existe um ponto neutro para, digamos, sair de si mesmo. Ou seja, existe um ponto transcendente dentro da própria psique. Isso eu acho que é um ponto muito importante, porque ativando isso, na minha experiência, muitos dos problemas pessoais eles se dissipam. Né? Quando eu estava falando, eu mencionei aquela frase do Einstein, né, que a transcendência de um problema demanda a passagem para um outro estado de consciência. Eu sinto que isso talvez seja a raiz, né, de uma psicoterapia que, como o Stanislav Grof colocou, seja uma psicoterapia do futuro. Talvez esse seja o impacto maior das experiências psicodélicas ou das psicoterapias psicodélicas, por exemplo, que de alguma maneira introduzem um elemento de um misticismo experimental do século XXI. Os estudos com microdoses de psilocibina, microdoses de LSD, alguns experimentos da Universidade de Johns Hopkins, o grupo do Imperial College of London. Então, quando você começa a aliar a nossa experiência clínica psicoterapêutica com experiências desse tipo, os processos podem se acelerar muito, né? Porque no começo da psicanálise, o que Freud estava tentando realmente fazer é fomentar um estado alterado de consciência
por meio das associações livres, de uma condição que você fica deitado, como se você estivesse dormindo, você tem uma voz que vem de cima, você não vê a pessoa. Então, numa situação assim, se você se entrega, bom, São Diferença dizia que uma vez que você conseguisse livre associar, você já estava curado, né? Então, bom, você talvez realmente consegue livre associar, você já está curado. Mas se você consegue livre associar, você vai entrando num estado mais onírico, você vai entrando num estado mais psicodélico, um estado onde as conexões elas estão menos rígidas. A partir de um lugar assim, é muito diferente o processo de cura de qualquer pessoa. Talvez, né, e aí eu estou pensando aqui, eu estou indo por uma via que eu estou aliando diferentes ideias, um pouco com improvisação de jazz, que talvez em momentos, talvez os processos da vida que são mais críticos, processos em que a pessoa realmente se organiza, ela vivencia traumas externos, ela tem perdas importantes, ela é forçadamente levada a se reorganizar e ela temporariamente entra num estado alterado. Ou seja, temporariamente a consciência subjacente ao personagem que ela está vivendo, essa consciência que é nunca observada, ela se destaca, ela vem para frente, vamos dizer assim. E aí, se a pessoa conseguir sustentar, se ela tiver um ponto de observação de testemunha fixo, e ela não se perder, digamos, numa psicose, numa desintegração, eu sinto que aí existe uma possibilidade de uma passagem por um processo de desenvolvimento de consciência que se aproxima muito dos que foram relatados pelos processos místicos em outras épocas, né? Então, quando a gente fala de misticismo, eu sinto que a gente está falando de um processo que é muito atual. Se a gente for capaz de olhar para o lugar certo da consciência, seja a nossa, e seja dos pacientes que a gente trata, ou seja da cultura como um todo. Assim. O John Rivera, que foi um dos psiquiatras pioneiros que fundou a Diabase, uma clínica de atendimento de pacientes psicóticos sem utilização de medicamentos, né, nos anos 70 nos Estados Unidos. O John Rivera tem um livro onde ele faz uma observação que, em períodos como o nosso, de crise muito profunda, de convulsões sociais muito grandes, a gente pode esperar que um grande número de pessoas tenham aberturas desse tipo, emergências espirituais ou psicoses místicas ou despertares espontâneos, que isso tende a aumentar. Então, eu sinto que quando a gente vê uma situação assim, de lama profunda, de doença, de morte, de crise, de ruína e de declínio, quando uma situação dessa se estabelece, é muito importante a gente ver a contrapartida, que é um despertar para novas possibilidades de vida. Porque se a gente fica só na lama, a gente corre o risco de cair no niilismo e de achar que as coisas estão realmente indo por ladeira abaixo. E muitas vezes, especialmente o ambiente da mídia, o que a gente está vivendo, digamos, nas redes, tende a reforçar isso, que é essa vertente da pulsão de morte. Né? Então, a pulsão de vida, falando por essa via mística, é que em processo de desintegração profunda, a gente tende a ter a emergência do lótus. Isso a gente vê desde a clínica com as pessoas individuais, mas eu acho que a gente precisa fazer mais no nível macro, no nível social. Eu acho que essa é a ponte que eu estava querendo fazer, né? Porque quando eu estava falando, bom, por que a consciência é importante, né? Ou seja, por que a gente deve investigar a consciência, explorar a consciência, entender a consciência? Qual que é a importância disso? Né? Qual que é a importância disso e não simplesmente de olhar para a nossa vida e entender as nossas coisas, os nossos problemas, as situações da maneira comum? Porque eu sinto que quando a gente parte, quando a gente vai para o nível da consciência, é aí que existe uma liberdade ontológica que de outros modos não aparece. É aí que a gente se torna realmente capaz de estar presente de uma maneira nova, de tomar decisões de uma maneira nova e de poder ter esses acessos que aparecem na literatura mística que podem trazer uma outra experiência da vida, por exemplo. Né? Então, eu acho que era basicamente isso que eu tinha refletido e que eu queria compartilhar com vocês. Eu pensei em fazer essa conversa ser um pouco mais aberta, assim, informal, até para poder ouvir também perguntas ou comentários e aí a gente poder puxar temas dessa um pouco dessa exposição minha que foi talvez como uma improvisação
partindo de várias ideias que me fascinam e que me chamam muita atenção e que eu acho que podem elucidar um pouco do momento que a gente está vivendo, né? Essa conexão entre a lama e o lótus e, bom, consciência e misticismo. Muito bem, Daniel. Acho que falasse assim coisas muito ao mesmo tempo que antigas, muito atuais, né? Muito históricas, assim, muito da nossa humanidade, da nossa ancestralidade, mas ao mesmo tempo muito atuais, pensando nessa pandemia, nesse momento em que a gente vive. Fiquei pensando, anotei algumas coisas aqui, né? Mas eu quero ouvir também das pessoas, né? Se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Fiquei pensando que, claro, a gente tem aqui vários profissionais, estudantes de psicologia também, mas é um evento aberto ao público em geral, tem pessoas que eu não sei a caminhada, e uma expressão que tu usasse várias vezes foi liberdade ontológica. Eu acho que seria interessante se tu pudesse falar um pouquinho, assim, mais sobre esse termo, por ser um termo um pouquinho talvez diferente de quem não está muito no meio acadêmico, assim, né, para que as pessoas pudessem ter mais clareza, talvez, do que tu está trazendo. Entendi. Quando eu falo de liberdade ontológica, basicamente é liberdade do ser, uma visão mais existencial, né? Digamos, acho que parte de duas coisas. Talvez a ideia de que, na maior parte do tempo, a gente não é muito livre, ou a consciência na qual a gente vive não expressa muita liberdade. Que a gente parte do pressuposto de que nós temos livre-arbítrio íntegro ou completo, de cara. Existem algumas visões místicas, como a do Gurdjieff, por exemplo, que apontam para algo um pouco diferente, que na verdade a liberdade ela é uma aquisição. Na verdade, à medida que a gente vai acessando uma percepção mais presente, mais lúcida, a gente vai se tornando mais livre, ou essa consciência vai se tornando mais livre. De que talvez grande parte do nosso sofrimento venha de viver em estados de passividade mesmo, de estar determinados, né? E que ascendendo a um estado de consciência diferente, a gente pode ter mais liberdade de ser, que é essa liberdade ontológica, né? Que é um termo pomposo para algo que talvez é mais simples, né? Uhum, uhum. Eu fiquei pensando nisso, assim, a importância da gente trazer, talvez, assim, para que fique mais claro para as pessoas, né, Com assim, certeza. o que está querendo dizer. E realmente é uma liberdade interna, né, não é uma Interno, liberdade externa. Essa liberdade interno. de ser, né, é uma liberdade que depende do nosso processo evolutivo, assim, em termos de consciência e de postura frente à vida, assim. E fico pensando nesse momento pandêmico, por exemplo, né, é, que oportunidade de poder estar exercitando isso nesse momento, né? Acho que a vida está nos colocando, na verdade, num momento em que a gente deve olhar talvez um pouquinho mais para isso e buscar vivenciar isso, talvez. Com certeza, né? Eu sinto que é muito importante, à medida que a gente conseguir, ter experiência de natureza. Se a gente tiver oportunidades, né, de sair da cidade ou mesmo dentro da cidade, de ir para parques e espaços de natureza e poder se ouvir e não ficar preso à atmosfera mental, né, dos computadores e das redes, eu sinto que isso traz pelo menos para mim, traz um espaço interno que, como você disse, uma vez que tem mais espaço interno, tem mais liberdade, né? Mais liberdade de percepção, mais liberdade até de escolha mesmo, Isso. que é o ponto, liberdade de escolha. Uhum. E essa questão que tu trouxesse das experiências místicas, né? Tu falasse, assim, por exemplo, da ayahuasca, de outras formas de indução a essas experiências dentro da transpessoal. A gente tem algumas técnicas que promovem uma alteração de consciência que pode vir a ocasionar isso, mas muitas pessoas têm essas experiências espontaneamente também. Né? Principalmente nesses momentos de contato com a natureza, não necessariamente no momento meditativo, enquanto uma prática espiritual, por exemplo, né? Mas até de estar em algum local e contemplando aquele local e espontaneamente ter uma experiência que traz uma ampliação da consciência, assim, sobre Sobre isso. justamente dessa liberdade, assim, do que eu vim fazer, de qual é o meu propósito, do porquê que eu estou aqui, né, de trazer uma consciência maior, assim, de si e do mundo, né, uma forma diferente de perceber esse mundo.
Acho bem importante isso que tu tá trazendo, assim, dessa tanto da qualidade da experiência, quanto dessa possibilidade de acesso, né. Com certeza, com certeza. A natureza talvez seja a maior fonte, né, desse tipo, desse estado de espírito, né? Porque ela não reflete de volta para a gente as estruturas mentais que a gente projetou. Porque a civilização, uma cidade inteira é uma projeção imaginária, né? Isso foi tudo imaginado, né? É uma coisa curiosa que a gente não para para pensar. Isso foi tudo externalizado da mente humana. Então, se você está na natureza de alguma maneira, você está fora dessa estrutura mental, sem perceber. Uhum. É um processo de aculturação que a gente vai passando também, assim, e não se dá conta, né. Eu tô no último ano do doutorado, né, e estou cursando uma disciplina de metodologia do ensino superior, e tem um colega da área do direito, e é a primeira vez que ele cursa uma disciplina fora do direito, né, e essa disciplina é uma disciplina transversal, então tem pessoas da educação, do serviço social, da psicologia, do direito, enfim. E é curioso porque nessa outra especialidade é comum as pessoas se chamarem de doutores, né? "Ah, doutor, tenho tal dúvida", em vez de chamar professor, o nome da pessoa, né? E aí a minha professora disse: "Olha, tu vai ter que passar", ele chama ela de doutora, ele disse: "Não, tu vai passar por um processo de desaculturação". Nós vamos ter que te tirar dessa cultura de que falar doutor para qualquer pessoa é um sinal de respeito, porque dentro daquele outro contexto é. E às vezes, né, por que que eu estou trazendo esse exemplo? Porque às vezes a gente tem experiências ou passa por situações que em alguns contextos é muito a pessoa se sente um peixe fora d'água, a pessoa se Sim, sente que ela não poderia, não deveria estar vivendo aquilo naquele momento ou se expressando daquela forma, como essa pessoa que tu sim, falasse que ficou 11 anos nessa situação, né. sim, Então, às sim. vezes a gente precisa, assim, entender o que está acontecendo, assim, olhar para essas pessoas, né, elas vêm às vezes nos procurar no consultório, por exemplo, ou em outros contextos, assim, sentindo essa sensação, assim, justamente por estar, submersas nessa cultura que a gente vive hoje, assim, nessa sociedade, nesse momento, enfim, né, então Com acho que certeza, com certeza. Isso eu acho que é o ponto mais chave, né? A gente não tem consciência suficiente de como o que o David Bohm chamava o pensamento é um sistema, né? De que a gente está imerso em tapeçarias simbólicas, né? De muitos sistemas mentais. A cultura inteira é um sistema mental, né? A civilização inteira, a estrutura tecnológica sustenta isso, né? É como se a estrutura tecnológica ela sustentasse estados mentais muito específicos. E a gente começa a habitar nesses estados mentais muito específicos. As estruturas educacionais, as estruturas políticas, as estruturas econômicas são todas invenções simbólicas que foram projetadas e que são sustentadas de geração em geração, geração em geração, em geração. Então aí o que eu me pergunto é onde é que estão os furos? Onde é que estão as emergências de consciência que furam essas estruturas simbólicas? Porque aí está um ponto interessante. E esse curioso, né? Porque é aí que entra o inconsciente, é aí que entram as experiências da natureza, as experiências onde não existe controle, e às vezes são experiências de arrebatamento, experiências onde as coisas ficam caóticas, onde as coisas ficam desordeiras, onde você não sabe o que está acontecendo, e aí entra esse outro olhar sobre as coisas. Por isso que a natureza tem tanto poder em termos de evocar esse tipo de consciência, porque de alguma maneira ela encarna isso, né? uhum, uhum, exatamente. Pessoal, alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Todo mundo muito quietinho, se deixar, vou falando aqui. Não. Tem uma situação, em que as pessoas podem vivenciar também, né, que acho que tu não comentasse, que é o momento do parto, Mas, Supato, né. É algo que acho que tem poucos estudos, se houver estudo, mas eu já ouvi comentários de alguém que, enfim, que já olhou para isso, assim, né, já de alguma forma já, né, e isso é bem, eu conheço pessoas que tiveram, né, isso. Eu tive isso no parto da minha filha.
Então posso dizer que é possível, né, então porque é uma experiência muito intensa, né, que mexe muito com a gente, assim, com as percepções e tudo, né. Claro, Então, é um momento bem bonito, também bem diferente, assim, e que as pessoas têm, às vezes, essas experiências. claro, não, uma missão, eu acho que é uma das, deve ser, com certeza, uma das experiências mais profundas que uma pessoa pode ter, né? Pois é, eu já li talvez algum artigo ou outro, mas como você disse, pela importância do tema, tem proporcionalmente muito pouca coisa feita, Sim, né? Muito pouca coisa. Eu acharia incrível explorar mais isso, porque isso poderia repensar muito, fazer a gente repensar muito, né? A experiência que tende a ser traumática na nossa cultura, associada a dor e sofrimento, né? uhum, Pensar essas coisas. sim, sim. O Roni, ele traz um comentário, enfim, né, muito boas reflexões. Acredito que com a pandemia, mais do que nunca, é importante pensarmos esses processos e a importância da transcendência. Não sei se tu queres comentar alguma questão, sobre isso, Daniel, essa questão da pandemia em relação a essas experiências. Sabe que se tem algum estudo sobre isso recente, enfim, algum relato? Olha, estudo recente, eu sei que fizeram alguns estudos sobre sonhos, até o grupo do Startup Ribeiro, um estudo sobre sonhos, uma análise sistemática de sonhos durante a pandemia. Experiências transcendentes, particularmente, não cheguei a ler nenhum estudo, mas eu diria que o que eu vejo, assim, né, da amostra clínica de pessoas que eu tenho atendido, muitas pessoas atravessando o processo de transformação radical, né, mudando de cidade, mudando de trabalho, mudando de casa, indo para outros lugares, reconectando com as suas vocações, percebendo que, repensando valores, né, isso eu tenho visto muito. Em termos de experiências transcendentes, né, eu acho que elas são muito importantes em momentos onde a pulsão de morte é muito grande, porque elas cumprem a função ontológica, psíquica de equilibrar a balança, né? Para você sentir, né, que te faz sentir que você está vivo, que a vida vale a pena, que a vida é potencialmente transcendental, cósmica. Isso é algo que a vida das cidades ela não beneficia esse tipo de percepção. A vida em espaços muito restritos, a vida que a gente fica preso à tecnologia, a tecnologia que pode ser muito bem utilizada, se você tem um GPS, você vai dirigir para qualquer lugar, sabe como incrível isso é. Bom, a gente só está podendo fazer isso pela tecnologia, mas eu sinto que, de alguma maneira, a estrutura tecnológica e a estrutura urbana, ela vai na direção errada de promover esse tipo de experiência. Claro que a gente pode, em qualquer situação, em qualquer circunstância, resgatar esse olhar em qualquer circunstância, mas tem situações que favorecem isso, né? Tem circunstâncias que são mais suscetíveis, que tendem a evocar mais isso, né, nas pessoas, né? A natureza, por exemplo, né? Por isso que eu acho, estava lendo alguns psicólogos dos Estados Unidos que estavam recomendando exatamente isso. Olha, crise de saúde mental, pessoas extremamente ansiosas, deprimidas, o que você recomenda? Um artigo ótimo dizendo, olha, vá à natureza, fique mais fora de casa, assim, passe mais tempo em parques, claro, com os cuidados e tal, mas lugares ermos, se você tem essa oportunidade, né? E eu tenho a sensação de que se tem algo positivo que pode sair disso, talvez seja da gente repensar a nossa vida dentro de certos esquemas urbanos e repensar que tem um mundo muito vasto aí. E eu vejo que nas experiências transcendentes, nas experiências místicas mais, digamos, vamos dizer assim, mais completas, essa reconexão com a natureza aparece muito, muito. É como se o véu simbólico mental, né, que a gente estava falando dessas camadas, que isso caísse por terra e aí, de repente, algo que estava muito latente emergisse de volta. Então, e aí existe uma reconexão com o nosso próprio ser, existe uma reconexão com a vida, existe uma reconexão com as coisas, né? E eu acho que isso é o fundamental, porque se você se sente reconectado com as coisas, a lama, a doença, a morte, essas crises, elas
elas são vistas por um ângulo que redime, vamos dizer assim. É um olhar que redime essas experiências negativas. Uhum. Te ouvindo falar, assim, me suscitou também aquela... Não sei se tu já lesse o livro da Vera Saldanha, que ela fala na pulsão transcendente, né? Porque assim como tem essa questão da pulsão de vida e de morte, ela relata que nós teríamos, né, em essência, essa pulsão transcendente, que é essa necessidade de nos conectarmos, né, a esse algo maior e que é algo evolutivo dos seres humanos, assim, que todos nós, em certa medida, temos essa pulsão, né? Então, me remeteu muito a essa ideia que ela traz na teoria dela. Concordo, concordo. Eu acho que o Jung tinha o termo, né, de função transcendente, aparece também, né, bom, o pico, né, da pirâmide do Maslow, né, que desenvolve no final da vida, aparece como autotranscendência. Eu acho que aponta para o mesmo lugar, eu concordo. Eu acho que talvez a função transcendente, a função transcendental, talvez seja um elemento que aponta para, se você quiser ser, digamos, um materialista tradicional, que aponte para um desenvolvimento neurobiológico futuro da espécie, se a gente quiser partir de termos estritamente neurobiológicos, né? Talvez potencialidades neurobiológicas que ainda não foram suficientemente acessadas, né? Mas se a gente olhar pelo em termos de desenvolvimento da consciência, talvez isso, eu acho que isso leva a gente para patamares de consciência que não são os usuais, né? Não são os comuns. E talvez o grande erro, né, da cultura contemporânea, da ciência, da psicologia, seja assumir que o nosso estado mental mais frequente, o estado mental médio, que é a norma, tem que ser o ponto de partida para todos os outros estudos sobre consciência. Todos os outros olhares têm que partir desse estado mental médio. Isso me parece um grande erro. Tu quer dizer que a gente deveria estudar a consciência a partir dos estados alterados, e não da consciência de vigília, nesse sentido. Pode ser? Pode ser, pode ser. Bom, talvez os estados alterados de vigília, né? Bom, a não ser que a gente colocasse o sonho. Bom, aparece muito na Sim, filosofia oriental o sonho como um contraste, né? Mas é, poderia ser o estado dos sonhos, né? Poderia ser até os estados de vigília diferentes, né? Ou seja, eu penso, por exemplo, que não só eu, mas o Ronald Lang, o John Ripper e vários teóricos importantes de que existe algo na psicose que é relevante para o entendimento da consciência, não só como algo patológico. Existe algo, sim. por exemplo, né, nos estados de consciência artísticos ou de genialidade, no estado de inspiração, né? Então, se a gente talvez tivesse, digamos, uma abrangência maior, né, na nossa definição de consciência ou de formas de mentalidade possíveis, eu acho que talvez a gente não seria tão monotemático, né? Como se a gente tem uma ênfase, a mesma monocultura que a gente faz no campo, um campo inteiro de soja e você não tem, digamos, espécies que geram um ecossistema estável, sustentável, essa mesma monocultura a gente faz, digamos, do nosso modo de viver ou do nosso modo de pensar. E aí muita variedade, muita riqueza é perdida, né? Desde estados de consciência que poderiam ser extremamente importantes, né? Talvez, talvez o estado de consciência que você focado, né, ondas beta e resolvendo problemas, prático, tal, ele tem funções evolutivas importantes para a sobrevivência. Mas com certeza tem que ter outros, o espectro de consciência é muito mais amplo e tem muitos outros que você falou, bom, desde o estado de vigília modificado até estados não de vigília, né, como sonhos como fonte de conhecimento, sonhos lúcidos, se você for para essa via. Muito bem. Muito bem, pessoal. Mais algum comentário, alguma pergunta? Todo mundo quietinho.
O pessoal resolveu não se manifestar hoje. O que está acontecendo? Tá todo mundo em vigília aí ou tá num estado já alterado, meio de sono, meio uma vigília descontraída em alfa, assim, meditando? Como é que tá? Estamos em alta. Ai, ai, as carinhas olhando. Não, mas é muito interessante conversar sobre essas coisas, eu adoro isso. Claro, claro. Não, e é interessante também, acho que trazer uma questão pontual, né, falar sobre esse tipo de experiência, talvez seja muito diferente uma pessoa que já vivenciou um tipo de experiência, né, experiências como essas, de uma pessoa, por exemplo, que nunca teve essa experiência, né. Eu acho Claro. que isso é algo interessante de pontuar, assim, porque quando as pessoas elas têm essa experiência, de alguma forma, realmente não tem como passar por ela e permanecer o mesmo, né. O Einstein também tem uma frase que ele fala isso, né, não tem como a gente, passar por Ritmo de algumas vida, né? situações e permanecer. Pode É. retornar. Então, acho que também tem um pouco essa questão, né, assim, até pensando, por exemplo, na prática clínica, quando a gente recebe pessoas que já passaram por experiências desse tipo, se a gente nunca vivenciou uma experiência desse tipo, talvez seja um pouco, difícil de a gente conseguir realmente se colocar no lugar dessa pessoa e acolher, assim, aquilo Claro, que demanda, né. Isso eu claro. acho interessante de falar. Com certeza isso é muito relevante para a psicose, por exemplo, né? A não ser que a pessoa tenha tido uma experiência psicodélica, né? Mas talvez para essas experiências místicas, eu acho que três pontos que podem ser importantes infância, experiências de infância, reminiscências, né? A nossa infância era muito transcendente, né? As experiências mais intensas que a gente tem perceptualmente, assim, talvez venham da infância, né? Infância, o amor, acho que a pessoas que se apaixonaram em namoramento, ele tem o amor é um estado alterado, né? Ou seja, a gente não, o tipo de intensidade assim, que você ganha no amor da percepção, você ficar obsessivo e depois você é um estado super alterado, né? E talvez da morte, eu acho que se fala pouco sobre, bom, existem os estudos sobre experiência de quase morte, né? Mas que é um nicho, vamos dizer, uma coisa assim muito específica, mas eu diria até assim pessoas que estão doentes e que começam a perceber que elas têm pouco tempo, e isso eu acho muito importante. Eu posso dizer até como experiência pessoal que o processo místico, que de alguma maneira eu relatei no livro, Encontro com o Absoluto, que eu escrevi em 2018, ele foi fruto de alguns estados de espírito na minha juventude que eram muito tinha muita preocupação com a morte, com a mortalidade, assim, nos meus 18, 19, muito. E isso estava muito próximo do meu caminho espiritual. E rápido eu caí em textos de alguns mestres, de algumas pessoas que apontavam como a meditação da morte era a meditação central para você poder entender a natureza da vida, a natureza da consciência e para ter, digamos, a possibilidade de um despertar. E isso ficou comigo. E aí tem muito, eu comecei a ver, eu gosto muito de filmes, né? E tem muitos filmes que mostram isso. Tem um maravilhoso, por exemplo, que se chama Direito de Amar. Não sei se vocês já assistiram, é do Tom Ford, que é um estilista. É um filme muito bonito, que é baseado no livro do Christopher Isherwood, né, que foi um colega do Aldous Huxley, novelista, e conta a história de um professor universitário acho que nos anos 50, nos anos 60 nos Estados Unidos, um professor universitário que é homossexual, e aí o parceiro dele morre. E aí, bom, por causa da época, ele não conseguiu nem ir ao enterro do parceiro. E ele fica muito deprimido e ele decide que ele vai terminar com a vida dele. Ele vai cometer suicídio. E aí o filme mostra um dia na vida dele, é o último dia da vida dele. Então, ele começa o dia e aí no final do dia ele está decidido que ele vai se matar. E aí não é um filme mórbido, pelo contrário. É um filme que ele resgata um tipo de percepção muito transcendente sobre as coisas, né? Esse é um deles, né? Mas tem outro, por exemplo, Além da Linha Vermelha, do Terrence Malick, filme maravilhoso, maravilhoso. Se você realmente é praticamente uma meditação metafísica sobre a natureza das coisas, né? Então você tem, por exemplo, é uma guerra, né? Passa na Segunda Guerra Mundial, na Batalha de Guadalcanal, no Pacífico, e aí você tem os soldados jovens ali, né, no campo de batalha, e eles estão morrendo, e você tem os tiroteios, e aí o Malick, né? Quem conhece os filmes dele
gosta de ter uns voice-overs, né, com uma voz assim, que vai narrando uma coisa bem cósmica, uma cena de natureza, e aí com reflexões sobre a natureza da morte, da vida e da morte, assim, né, que levam para um lugar muito transcendente, né? Então, isso é uma coisa que eu fiquei pensando, né, como a pandemia, pelo fato de estar expondo a gente à possibilidade de morrer de uma maneira que nada na história recente, pelo menos de países como o Brasil, fez, como isso pode ser fonte de reflexões profundas sobre o sentido da vida. Muito. Porque a morte, ela é terrível, mas ela tem uma função que ela consegue despertar a gente de um certo estupor. Então, se você sente que você vai morrer, o que realmente vale a pena viver, né? O que vale a pena fazer com os nossos dias, com o nosso tempo? Se a gente para pensar, fala, olha, eu tenho pouco tempo, assim, o que eu devo fazer? O que eu devo dedicar minha atenção, a minha energia? Assim? Eu acho que é um motivador máximo, né? Todas as grandes filosofias, religiões, toda grande arte veio, digamos, da experiência de mortalidade, sentir que o tempo está passando. Assim. Por exemplo, na minha experiência pessoal, esse último ano, eu vivi relativamente com muitas pessoas preso aqui no apartamento aqui em Curitiba. O tempo passa muito diferente quando você está dentro de casa, passa muito rápido. Né? Você olhando para essas telas, você fala, nossa, eu estou envelhecendo. Passou esse ano e meio, eu já vejo cabelos brancos que não via antes, e vai fazer 2 anos, e puta, 2 anos, eu tô com, sabe, assim, engorda, e de repente você olha no espelho, você fala, cacete, assim, né, e os anos vão passar, eu vou estar dentro dessa casa, não, você começa a ficar desesperado, assim. Esse desespero, eu sinto que é o desespero benigno da passagem do tempo, é o contato com a mortalidade, como se a vida estivesse dizendo, olha, viva, porque se você não viver, de repente você pode perceber que você está velho e que você não vê o suficiente, né? Isso eu sinto que é uma fonte muito poderosa de orientação espiritual. Se a gente fosse uma cultura com maior afinidade com a mortalidade, né? Como os budistas são, se a gente tivesse esse tipo de afinidade, a gente poderia extrair muito mais sentido disso em vez de simplesmente negar e sofrer e pegar a sombra, né? A gente pega a sombra da morte, né? A gente não extrai assim a possibilidade de transformação, de falar, olha, case com a pessoa que você ama, faça o trabalho que você realmente quer fazer, vá para um lugar que te inspire, ou seja, não se permita viver algo que não faz sentido, né? Isso eu acho que talvez seja um ponto muito importante assim do contato da mortalidade que pode talvez abrir assim a percepção para algo desse tipo. Hum. Eu penso muito sobre isso. Mortalidade é uma coisa que, bom, acho que todos nós estamos. E essa busca de sentido, realmente, eu ando observando bastante, assim, não só as pessoas que buscam atendimento, assim, em meio a essa crise, muitas vezes, né, do que eu fiz na minha vida até agora, assim, e assim, muitas vezes sabendo o que deve ser feito, mas com dificuldade de fazer por conta de todo esse processo que a gente está falando cultural e dessas, como é que falasse, essas malhas, né, assim, que Mas, a gente vai se colocando muitas vezes, né? E com dificuldade concordo. de dar esse empurrão, assim, né? Mas acho que vem numa hora que é para se despertar mesmo. Então, mais cedo ou mais tarde, através de um sofrimento maior ou menor, a gente acaba buscando esse sentido. Acho que é inerente nosso, né? O Frank trazia muito essa questão de que isso é o que realmente dá a motivação para a vida, né? Então, da pessoa aceitar as situações e conseguir passar por elas, justamente porque sabe aonde precisa chegar. Então, acho que vem para Concordo. mobilizar isso, né? Concordo Ah, totalmente com você. uhum. Tem um comentário aqui só para a gente encerrar, que a gente está praticamente na nossa hora. A Patrícia trazendo, né, reflexões sensacionais, obrigada, que ela está no 7º semestre da graduação de psicologia e é extremamente importante escutar a sua fala, né, que desloca de pontos acadêmicos mais rígidos. E acho bem importante, porque a gente realmente não tem essa oportunidade de falar sobre essas coisas. No curso de graduação, por exemplo, em psicologia, é raro, né, uma oportunidade dessas. É uma pena, né? É uma pena porque eu acho que quanta coisa dá para ser extraída disso, né? São vias muito exploradas, né? O Robert Frost, né, tem aquela expressão poeta americano, a via menos percorrida, né?
ou as vias menos percorridas, as estradas menos percorridas, né? Acho que às vezes é importante pegar as estradas menos percorridas. Né? Uhum. Isso, exatamente. Muito bem, Daniel. Muito obrigada pela tua disponibilidade, pela tua participação. Imagina, Te viu? agradecemos. Eu fico super contente e bom de poder conversar sobre essas coisas, é sempre um prazer e a conversa foi super agradável. E bom, e de ter vocês também. Bom, a gente não conversou muito, mas algumas pessoas fizeram comentários aí. Bom, espero que a gente possa conversar em outras situações. Uhum. A gente vai disponibilizar a gravação, né, no nosso YouTube da sociedade. O Daniel, ele tem também. Tu tem um canal no YouTube ou é um site, Daniel? Não sei se tu queres Sim. falar. Eu tenho um canal do YouTube, quem quiser, eu faço uns vídeos assim com uma periodicidade intermitente, que tende a talvez ser uma disciplina mais, tornar mais frequente, mas tem vídeos de todos os tipos falando sobre alguns mais místicos, alguns mais formais, comentários, eu me solto um pouco, então, se vocês quiserem, não sei se você tem o link ou quer que eu compartilhe o link aqui. Isso, de repente compartilha o link, quem quiser, assim, te É, conhecer um pouquinho mais, acompanhar os claro, teus vídeos, as tuas claro, reflexões. claro, Acho que é posso super compartilhar, válido. sim. Uhum. Tu podes colocar no chat para nós? Posso, espera aí que eu estou abrindo aqui, eu acho que posso colocar aqui. É, acho que esse aqui abre. Eu acho que é isso aqui. Quem quiser assistir também. Tem um Instagram que é um Instagram mais artístico, mas eu sou um artista mais amador, assim, mas tem algumas pinturas, algumas coisas aqui, para quem se interessa por essas coisas. Uhum. Ai, ótimo. Muito obrigada. Então, agradecemos a todos pela participação. Há algumas questões, assim, que me cabem sempre falar, né? Em relação a certificados, né? Então, assim, vocês vão receber dentro de 15 dias, né? A nossa secretária, a Tati, ela envia para vocês por e-mail. Se porventura não receberem, peço que enviem um e-mail para a Secretaria da Sociedade, né? Que é secretaria@sprgs.org.br, solicitando, tá? Mas a princípio sempre tá tudo certinho, a Tati envia para vocês. Tá bem, gente? Então, muito obrigada, grata pela participação de todos, de todas. E deixa eu